E bora de resumão da Semana de Moda de Paris, trazendo os principais destaques. Lembrando que eu trago também de forma individual, com muito mais detalhes, na playlist Fashion Week para quem tiver interesse. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário. E bora para essa semana maravilhosa com todas as tendências aí para o próximo verão de 2025. Bom, então a gente começa com o desfile da Miu Miu, que aqui no comecinho traz uma referência direta à coleção de primavera 95 da Miu Miu. E depois a gente vai ver uma espécie de miscelânea que ela faz de todos os trabalhos que ela tem feito a partir de 2021, quando começa uma nova era para a marca, onde ela abandona, né, depois de 10 anos trabalhando com aquela moda mais retrô, mais maximalista, que caiu muito na graça dos millennials, agora ela tenta conversar com essa geração mais jovem. Então, ela traz uma coleção que ela basicamente mescla tudo que ela fez de uma forma... trabalhando muito essa questão do styling, não trazendo grandes novidades, e essa coleção ela foi baseada no ensaio de Schumann Bazar, que traz uma filosofia sobre talvez já estarmos no fim, ou seja, será que ainda tem para entregar? Será que a gente ainda tem para onde ir? Né? Então, eu acho que é um discurso um pouco consolador. A Miúcha fala sobre uma preocupação com os algoritmos, sobre uma preocupação com os jovens e com as tendências, né? Essas tendências midiáticas e muito temporárias, que teoricamente isso estaria influenciando o gosto excêntrico, essencial das pessoas. Então, ela demonstra uma certa preocupação, é como se ela dissesse que ela está um pouco perdida, só que ela acerta demais, porque, mais uma vez, ela entra para as marcas mais desejadas aí de 2024, que eu acho que ela não esperava. Bom, aí a gente segue com o desfile da Loewe, que trouxe um contexto filosófico um pouco mais complexo. Quem quiser saber com mais detalhes é só entrar no vídeo da Loewe. Mas ele desenterra a crinolina, que era aquela estrutura de arame usada por baixo dos vestidos da era vitoriana, trazendo vestidos absolutamente fluidos por cima deles. E, teoricamente, essa crinolina ela representaria uma gaiola, que eu acho que conversa também com a obra que ele trouxe no meio da passarela, onde aparece esse bastão com um passarinho na ponta, que representa a liberdade. Então, eu acho que ele traz esse paralelo, inclusive essa coleção foi chamada de circular. Ele fez com que todos os modelos, inclusive, desfilassem em círculos, e eu acho que ele fala sobre a moda estar andando em círculos, porque ele também trouxe essa discussão na própria J.W. Anderson, que é a marca dele, onde ele fala que ele não sabe o que vai ser da moda nos próximos 10 anos com tudo que está acontecendo nos últimos tempos. Então, ele traz esse contexto conceitual dele maravilhoso, mais uma vez, trazendo uma moda espetacular, trabalhando os tecidos de forma extremamente criativa e inovadora e fazendo um paralelo com a moda masculina aqui no finalzinho, e foi aplaudido de pé, simplesmente incrível. Aí a gente segue com o desfile de Rick Owens, que para entender, precisa entender os dois últimos desfiles. Então, o penúltimo foi aquele desfile Porterville, que ele trouxe contextos da cidade natal dele, onde ele fala sobre essa questão da exclusão. E ele mesmo se viu dentro do próprio conceito dele, porque aquele desfile foi extremamente restrito para pouquíssimas pessoas, né, trabalhando com modelos padrão. Então, ele mesmo se viu contra aquilo que ele prega. Então, no último desfile, ele trouxe um desfile com um elenco de 200 pessoas, né, trazendo modelos aí que na verdade eram amigos e alunos da escola dele, e tendo esse desafio de trabalhar com a diversidade dos corpos. Então foi um desfile que ele trouxe praticamente no branco, e esse desfile ele traz novamente esse contexto futurista, avant-garde dele, mas de outras formas, com outras cores, explorando outros tecidos, de uma forma espetacular mais uma vez, com um elenco bastante grande, também com alunos e amigos dentro desse elenco, e basicamente é isso. Aí a gente segue com o desfile da Schiaparelli, onde o Daniel Roseberry, que é diretor criativo da marca, mostra mais uma vez como se reinventa a roda. É impressionante como aqui nessa coleção de Ready to Wear ele consegue trabalhar looks que a gente consideraria como looks simples do dia a dia de uma forma espetacular, trazendo toda aquela criatividade que ele traz na alta costura e mesclando, né, com essa questão do streetwear, trazendo pontos divertidos, trazendo pontos complexos aqui, por exemplo, quando ele traz esse drapeado amarrado na trança, né, que a trança veio em forma de gravata na última coleção, onde ele brinca um pouco com essa questão do surrealismo, mas trazendo isso de uma forma bastante dinâmica, charmosa, os cortes assim muito diferenciados, mesmo dentro desse contexto do dia a dia. Então, realmente é um trabalho incrível que ele faz, aqui ele traz um pouquinho dessa coisa do tailleur de uma forma um pouco mais fluida e gostosa, e aqui, por último, ele traz essa questão dos volumes. Então, ele pega peças comuns e traz o volume da alta costura, deixando a peça usável para o dia a dia. Simplesmente fantástico o trabalho. E aí a gente vem com o desfile da Valentino, que traz a estreia do Alessandro Michele, que trabalhou durante muitos anos na Gucci, trouxe todo aquele contexto retrô, maximalista, que é a grande assinatura dele, mas o que ninguém entendeu é por que a Valentino resolveu apostar novamente nessa estética, sabendo que é uma estética que não agrada muito a geração Z, né, a geração mais jovem, e
Teoricamente, pelo que a gente entende, é por conta desse retorno do boho chic, que conversa muito com essa década de 70. Eu acho que a Valentino tentou ir por esse caminho, mas eu não sei se vai dar muito certo. Vamos ver o resultado nas vendas, porque é basicamente o que a gente já viu na Gucci. A gente sabe que a Valentino teve a sua era lá nos anos 70, que trouxe essa estética retrô maximalista, que era uma grande tendência de praticamente todas as marcas, mas teoricamente a gente não sabe se vai se encaixar agora em 2024, então ele não varia muito, né? É praticamente um comeback literal dessa época, não tem muita criatividade nesse sentido, essa mescla com a modernidade, né? Inclusive até separei o desfile em duas partes, aqui nessa segunda parte eu acho que ele traz um pouquinho disso, mas realmente muito pouco e uma aposta de fato extremamente arriscada. E se por um lado faltou criatividade, aqui a gente tem criatividade de sobra, que é o trabalho do Peter Du, que faz um trabalho espetacular com a alfaiataria. Olha a forma como ele trabalha essa camisaria, trabalhando a simetria, as proporções, de uma forma extremamente delicada. É um trabalho muito rico nos detalhes, então é um trabalho que a gente sempre tem que estar atento, porque ele faz de uma forma muito diferenciada. Inclusive, ele é um prodígio, né? Ele é novo nesse cenário internacional de moda, mas logo no início da carreira já ganhou 2 dos principais prêmios de novos designers, como por exemplo o CFDA e também o prêmio Louis Vuitton de graduados. Então, realmente, ele é um talento sem nome. Para quem não sabe, ele está à frente da Helmut Lang também. E nessa coleção ele traz uma técnica de tingimento muito interessante, que é uma técnica ancestral do norte da Tailândia. Então ele vai trabalhar com praticamente flores, frutos e troncos nessa parte de tingimento, ou seja, são tons naturais, absolutamente orgânicos, onde ele traz essa coisa espetacular na estamparia, é simplesmente um trabalho incrível. Aí a gente sai com a Alexander McQueen, que surpreendeu bastante. Eu falei para vocês no último desfile que foi a estreia do Sean McGirr, onde ele trouxe muita influência da J.W. Anderson, que foi onde ele fez escola, e ele trouxe essa influência para Alexander McQueen, que não tinha absolutamente nada a ver, então foi um desfile um pouco desesperador, mas eu falei até no final do meu vídeo que tinha um potencial, né, para fazer uma releitura do McQueen, e nessa coleção ele entregou com todas as letras, simplesmente uma coleção lindíssima, fantástica, onde a gente vê os traços do Alexander McQueen, inclusive tem algumas referências aí de alguns desfiles mais antigos dele, inclusive ele se inspirou bastante nos esboços deixados por ele também, então realmente tem muito dessa assinatura do próprio McQueen, né? A gente sabe que obviamente nunca vai ser substituído, mas a gente vê muito dessa alma dele por aí, né? Principalmente nessa coleção, então realmente é um trabalho fantástico que surpreendeu bastante, acho que tem muito mais para vir por aí. Aí a gente segue com a Vetements, que passou uma boa temporada sem desfilar nas semanas internacionais, né, desde 2017, e esse ano teve o seu primeiro desfile na última temporada, e agora eles trazem esse desfile que trouxe a base da Vetements, mas de uma forma um pouco mais enxuta. Para quem não sabe, a Vetements era um coletivo, né, onde fazia parte inclusive o Demna, que é o diretor criativo da Balenciaga, por isso muita gente faz esse paralelo, mas é porque a nova era da Balenciaga ela foi tirada praticamente da Vetements, e quem segue com essa marca é o irmão do Demna, que é o Guran. Então a gente vai ver todas essas características que são o DNA da marca, inclusive ele traz algumas releituras aqui do boho chic, por exemplo, de uma forma muito diferente, mais voltado para essa linguagem street, e traz muito dessa questão criativa, né? Então traz muita diversão, inclusive, para as peças, né? E como eu falei, de uma forma muito mais enxuta. Geralmente as peças deles cabiam 2, 3 pessoas dentro, e agora a gente vê esse contexto que é um pouco mais comercial, que eu acho que é o que está pedindo. Inclusive ele traz essa questão dessas camisetas, né, que são várias camisetas, inclusive com a própria etiqueta, enfim, de uma forma extremamente criativa. Ele trouxe também uma referência ao macacão usado pela Kim Kardashian nesse look aqui de Gigi Hadid, basicamente é isso. Aí a gente sai com o desfile da Louis Vuitton, que se inspirou basicamente na França renascentista. Então a gente vai ver essas referências principalmente nas mangas bufantes, aqui no começo, na parte dos casacos. A gente vai ver alguma coisa também na parte de estamparia, que ele traz as obras de um pintor chamado Laurent Grassot, né? Então a gente vai ver essa mescla principalmente aqui nessa parte, né, onde ele traz essas saias de franja e tudo mais. E aí ele traz aquele styling dele bastante caótico, né? Eu falei bastante disso no meu vídeo, quanto é um styling um pouco indigesto, né, um pouco difícil de conceber, porque não tem muita coerência essa coleção nesse sentido do styling, mas é aquilo que eu falei, né, o Nicolas Ghesquière, que é um excelentíssimo designer, já fez trabalhos espetaculares para Louis Vuitton, mas eu acho que já está dando um pouco tempo dele, porque realmente está um pouco difícil.
Aí a gente segue com o desfile da Chloé, com o segundo desfile da Chemina Kamali, que é a nova diretora criativa, que inclusive começou na Chloé, depois seguiu outro caminho, agora ela está retornando, e principalmente retornando com o boho chic, que é o grande forte dessa marca, porque o auge da Chloé foi lá nos anos 70, principalmente com o Karl Lagerfeld, então ela traz muitas dessas referências do Karl, principalmente de 77 até 79, e ela vai trabalhando nesse contexto. Então aqui, por exemplo, ela traz essas calças que parecem calça de cirola, então a gente vê que tem uma espécie de referência na era renascentista, principalmente na moda íntima, vamos dizer assim, né? Então ela traz um pouco desse aspecto das camisolas, trabalha muito a transparência, a renda, enfim, uma moda bastante delicada. Aqui ela trabalha aquela calça meio dos anos 70, que tem a cintura mais alta e a boca um pouco mais de sino. E aqui, por último, ela vem trazendo essa questão desses vestidos que, se não me engano, são de chiffon, onde ela trabalha o volume de uma forma espetacular, realmente um trabalho lindíssimo nessas últimas peças. Eu acho que essa coleção está muito melhor que a primeira, explorando inclusive esse floral mais retrô e romântico, enfim, bem interessante a coleção. Aí a gente vem com o desfile da Mugler, onde o Casey Cadwallader, que é o diretor criativo da marca, ele está bastante inspirado com a jardinagem, porque ele está morando na casa de campo dele, enfim, e aí ele quis trazer esse contexto um pouco da botânica, principalmente na parte das silhuetas, né, e principalmente na parte dos decotes. A gente vai ver as formas das flores, dos caules, das plantas, e de uma forma muito interessante, trazendo os códigos do Mugler, né, que também já trabalhou com essa questão, e a gente vê também ele explorar um pouco essa questão das cores, das pétalas, e aqui por último a gente vai ver ele trabalhar mais com as estruturas, né, com praticamente a flor em si, aqui ele trabalha com 1000 folhas de uma forma maravilhosa no organza, enfim, basicamente esse é o trabalho dele. Aí a gente segue com o desfile da Balmain, que particularmente me emocionou bastante, porque é realmente espetacular, é literalmente obra de arte, é um trabalho na pedraria, essa primeira parte, assim, de uma forma inenarrável, não sei quantas 1000 horas, né, necessárias para fazer um trabalho desse. Inclusive, ele fala que, quando ele entrou na Balmain, ele falou que a parte mais sexy de uma mulher para ele é o rosto. Então, a gente vai ver muito disso. E a gente vai ver literalmente essa conversa da arte com a moda. Espetacular, eu realmente não tenho palavras. E aqui, por último, ele trabalha bastante essa questão dos ombros mais pontudos, que também foi bastante usado aí nos anos 70 e 80, e traz muito dessa estética dos anos 80 também, aquela coisa do preto com dourado, né? Principalmente essa parte metálica, enfim. Trabalho simplesmente incrível. Aí a gente segue com a Saint Laurent, que veio com um contexto muito interessante, que é o seguinte. Lá nos anos 2000, o Yves Saint Laurent foi entrevistado e perguntaram para ele quem era a mulher Yves Saint Laurent, e ele disse: a mulher sou eu. Então, justamente baseado nessa ideia que o diretor criativo da marca se inspirou e trouxe todas as modelos vestidas de Yves Saint Laurent, praticamente que literalmente. Esse é o estilo próprio do Yves Saint Laurent, né? Então, ele trouxe todas elas vestidas aí nesse contexto da alfaiataria. Depois ele traz um contexto mais dos anos 80 e mais literal, principalmente, né, sem muitos contextos de modernidade, vamos dizer assim. E depois ele se inspira, teoricamente, nas mulheres que andavam com Yves Saint Laurent lá nos anos 70. Então, ele vai trazer basicamente o mesmo look com algumas pequenas variações, como é o estilo do diretor criativo Anthony Vaccarello. Então, basicamente é isso. Aí a gente segue com o desfile da Unreal Wage, que trouxe um contexto mais conceitual para essa coleção, onde o Morinaga, que é o diretor criativo, trabalha com esse contexto do ar-condicionado nas peças, que é uma tecnologia mais antiga, inclusive no Japão, que foi proposta pela primeira vez, se não me engano, por um ex-diretor da Sony. Então ele traz uma coleção que vem mais nesse lugar de experimentação, ele é considerado um cientista da moda, enfim, é uma moda que fala por si só, e basicamente é isso. Aí a gente fecha com o desfile da Dior, que a gente pode separar em 3 partes. Então essa primeira parte é basicamente o que ela trouxe na alta costura, que ela foi inspirada pelas Olimpíadas, pelas deusas gregas, enfim. Então ela traz aquela indumentária mais antiga. Depois ela vem com essa conversa que ela trouxe no verão 2024, que ela foi bastante inspirada no vestido Abandone, do Christian Dior, que tem essa manga mais caída na lateral. Então ela trabalhou muito essa estrutura na parte da gola, e também algumas coisas que ela trouxe no último desfile, aqui nessa parte principalmente. E por último, ela vai entrar nesse contexto um pouco mais street, mais moderninho, vamos dizer assim, da Dior. Então ela traz uma moda que lembra muito a moda de 2017. Muita gente falou que ela está um passo atrás, que ela está atrasada, mas na verdade eu acho que ela está até um passo à frente, porque a gente tem um comeback aí de 2010, né? E o ano que vem vai ser o quê? Se não for 2017, 2015, enfim. Então não tem muito mais para onde ir, né? E eu acho que, enfim, ela foi trabalhando essa questão do street e tentando conversar com essa geração mais jovem. Vamos ver o que acontece. E esse foi o resumo dos principais destaques aí da Semana de Moda de Paris. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, deixar o seu comentário, o que você gostou, o que você não gostou. Me conta, eu quero muito saber.
E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!